Pronto, voltando ao nosso estudo, vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro evangelho que eu quero falar com vocês é justamente o Evangelho de Mateus, né? Mateus a gente vê como o primeiro evangelho. E esse Mateus, quem era Mateus? Mateus era aquele cobrador de impostos que estava ali, onde Jesus passou, convidou e ele decidiu seguir Jesus. Portanto, Mateus era era Levi, né? Levi, que foi um dos discípulos de Jesus Cristo. Então Mateus, o evangelho de Mateus, ele é direcionado para o povo judeu. E como é que eu sei que ele era direcionado para o povo judeu? Ele deixa alguns detalhes que a gente pode entender isso. Primeira coisa, são os grandes números de citações do Antigo Testamento. Mateus ele fala muito, a começar pelo próprio princípio do Evangelho de Mateus, que ele já narra toda a genealogia de Jesus Cristo, né? Então isso aí já é um ponto, porque para o povo de Israel, a pessoa teria de suma importância que tivesse o seu nome ali inserido numa árvore genealógica, né? Que tivesse os seus antepassados, e tivesse toda uma história onde aquela pessoa fosse importante. Então ele começa justamente os seus escritos mostrando esse lado aí, né? Na genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, certo? E depois a gente vê também outro ponto interessante, é a ausência geral de explicação e costume judaico. Ou seja, ele não se atém a algumas explicações conforme a lei judaica, conforme a lei de Israel. Não, por quê? Porque o evangelho já era direcionado para o povo de Israel. Então não havia necessidade de mais detalhar sobre esses aspectos, diferentemente dos outros evangelhos. Nos sinóticos, que a mesma situação, mas muitas vezes se atém a determinadas leis e regras que existiam, né? Como, por exemplo, quando Jesus vem com os seus discípulos e ali ele supostamente infringe uma lei do sábado, né? Uma lei sabática, onde ele entra numa plantação, né? E ali ele começa a colher as espigas, né? Então são esses detalhes que ele não se atém. Mateus ele vai diretamente às explicações, contudo ele enfatiza na questão da genealogia, da história de quem é Deus, Jesus, diante do povo de Israel. Outra coisa interessante que quando ele não fala em reino de Deus, ele evita muito falar a questão de Deus, de usar o nome de Deus, porque não poderia usar o nome de Deus em vão. Então ele vai se ater mais no reino dos céus. Você observa muito você pode olhar esse detalhe quando você vai ler o livro de Mateus. Ele fala o reino dos céus é semelhante a isso, né? Ele não fala o reino de Deus conforme os outros evangelhos falam. Então é outro detalhe que a gente vê para quem foi escrito. Então essa é uma situação, né, que a gente pode entender, né, para quem foi escrito, para o povo de Israel. Então Mateus é um livro que foi escrito para Israel. Então é bom que a gente entenda. Ah, mas para que vai servir isso aí para mim? Pô, isso é interessante porque muitas coisas que você acha que não tem importância, mas se você for ver para quem foi escrito esse evangelho, aí sim você vai entender como era importante aqueles detalhes que aparecem ali naquele evangelho.